Bom dia, meus amores. Vamos começar mais um dia. Sendo assim, vamos começar a correção de ciências? Vamos lá. Questão 1. Os anos são aves, que costumam se alimentar de carrapatos, que ficam na pele dos animais, como a capivara. Letra A. Qual dos seres são beneficiados nessa relação? Justifique sua resposta. Os dois. Por quê? As aves conseguem alimento e a capivara se livra dos parasitas. Letra B. Na relação entre os carrapatos e a capivara, quem é beneficiado e por quê? Os carrapatos, pois eles se alimentam dos nutrientes presentes no sangue da capivara. Letra C. Nessa relação, as aves se alimentam dos carrapatos e eles se alimentam do sangue da capivara. Qual é a diferença entre essas duas situações? A relação entre as aves e os carrapatos é de predador e presa. É que os carrapatos e a capivara é um parasito e o outro é hospedeiro. Questão 2. Imagine a seguinte situação. Um chimpanzé precisa conquistar seu lugar no grupo. Ele briga com o chimpanzé líder, mas não consegue terminar a luta, pois sente-se enfraquecido em consequência dos vermes que vivem em seu corpo. Escreva o sinal de mais para o indivíduo beneficiado e o de menos para o prejudicado nas seguintes relações. Depois indique o nome da relação ecológica. Letra A. Chimpanzé, sinal de menos. E chimpanzé líder, sinal de mais. Relação ecológica. Competição. Letra B. Chimpanzé, sinal de menos. E vermes, sinal de mais. Relação ecológica. Parasitismo. Questão 3. Leia o texto a seguir. Por que isso que faz existir o equilíbrio da natureza? Cada um tem uma função, uma tarefa a cumprir. Os animais carnívoros têm um papel importantíssimo nesse equilíbrio. São as cobras, os gaviões e, naturalmente, nós, as corujas, que não deixam a quantidade de ratos aumentar muito e tomar conta de tudo. São os pássaros, os morcegos, as aranhas e os tamanduás, que não deixam os besouros, as formigas, os cupins e outros insetos acabarem com todas as plantas do mundo. Eu não sabia disso, exclamou Curupira, espantado. As pessoas também não sabem, completou a coruja. Por isso vivem matando as cobras, os gaviões, os gambás e as aranhas, como se fossem seres perigosos que não servem para nada. Eles matam até passarinhos. Com base no texto, vamos responder a letra A. Qual é o assunto principal abordado no texto? O equilíbrio da natureza e como o ser humano interfere nele. Letra B. O que você diria a alguém que mata animais como se eles não servissem para nada? Essa é uma resposta pessoal. Cada um de vocês terão que escrever. Mas eu vou dar uma sugestão. Diria que cada ser vivo tem uma função no ecossistema e que o desaparecimento de uma espécie pode elevar o desequilíbrio ambiental. Letra C. Você já ouviu falar do curupira? Faça uma pesquisa sobre ele e registre as informações encontradas no espaço a seguir. Eu sei que cada um já fez sua pesquisa, mas darei também uma sugestão. O curupira é uma figura do folclore brasileiro. Dizem que ele é um moleque de cabelos compridos e vermelho, cujos seus pés são virados para trás, considerado o protetor da natureza. Começaremos a fazer as correções das atividades do caderno de atividades, página 56. Questão 5. Vocês deveriam observar a cadeia alimentar para responder a questão A. Classifique os seres vivos que compõem essa cadeia alimentar em produtores ou consumidores. Gavião, serpente, rato, gafanhoto são consumidores, eles consomem. E já a grama
é produtor. O processo de decomposição libera sais minerais no ambiente, que podem ser aproveitados pelas plantas em seu crescimento. Entre os seres vivos representados a seguir, marque com X os descompositores. São os fungos e bactérias. Nesse caso, você tem que marcar um X nos cogumelos. Sexto, observe um exemplo de cadeia alimentar presente no ambiente marinho. Aí está a imagem. Letra A. Sobre essa cadeia alimentar, dê as afirmativas e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. O grilo tem a função de realizar a decomposição de matéria orgânica? Falso. O fitoplâncton realiza a fotossíntese e depende da luz do sol para produzir seu alimento? Sim, verdadeiro. O grilo se alimenta do fitoplâncton e, portanto, é um organismo consumidor? Verdadeiro. O fitoplâncton serve de alimento para o grilo, que é um produtor? Falso. Então, a sequência é F, V, V, F. Letra B. Letra B. Classifique os seres vivos dessa cadeia alimentar em produtores, consumidores, herbívoros e consumidores carnívoros, escrevendo o nome deles na coluna correspondente. Depois pesquise outra cadeia alimentar que possa ser encontrada no ambiente marinho e escreva o nome dos seres vivos que compõem no quadro, considerando os grupos sugeridos. Produtores. Nessa cadeia nós temos o fitoplâncton, consumidores herbívoros, o grilo, consumidores carnívoros, pinguins e focas. Na coluna abaixo, vocês teriam que pesquisar mais sugestões. Pode ser algas no produtores, consumidores peixes também. Página 58. Primeiro, leia o texto com atenção e depois faça o que se pede. Uma aventura no Pantanal. Mas o casal de Tu e o Tus não se conformavam. Quando o filhote caiu e foi dominado pela jiboia, como poderia ter sido sucuri, também muito comum na região? O Tu e o Iu tomou uma decisão. Estou cansado dessas surpresas. Se você topar, falava com a fêmea. Vamos voar para o sul. A decisão estava tomada, mas era preciso ouvir a comunidade do colar vermelho no pescoço. Com a ajuda das cabeças secas, seus primos, os tuius, convocaram uma convenção para a tarde do dia seguinte. Em silêncio, respeitosos da comunidade, os dois tuius que perderam o filhote fizeram a exposição do ocorrido. Agora vamos responder a letra A e B. Sublinhe no texto a forma que o narrador usou para se referir aos tuius. Qual é a resposta correta? A comunidade do colar vermelho no pescoço. Letra B. No primeiro parágrafo, são mencionadas algumas relações que se estabelecem entre os seres vivos que habitam o Pantanal. Qual é a relação entre a jiboia e a sucuri? E entre os tuiuiu e a jiboia? Pinte a resposta correta. Primeira relação. Relação entre a jiboia e a sucuri. Essa relação é de competição. Segunda. Relação entre os tuiuiu e a jiboia. É a de predação. Questão 2. Analise a teia alimentar representada a seguir. Aí está uma teia. Letra A. Circule na teia alimentar os seres vivos que aproveitam diretamente a energia obtida da luz do sol. Vocês deveriam circular conjunto de plantas e frutos. Letra B. Assinale os seres vivos que têm uma relação de competição para se alimentar da capivara, a onça pintada, sucuri e o jacaré. Letra C. Escreva o nome dos seres vivos que, de acordo com a teia alimentar, podem ser predadores do sapo: gavião, caboclo, jaburu, jacaré e sucuri.
são esses que podem se alimentar do sapo. Questão 3. Quando indivíduos de uma mesma espécie vivem juntos e dividem as tarefas entre si, dizemos que eles formam uma sociedade. Substitua os códigos pelas letras correspondentes e descubra o que Marcela contou para sua amiga depois de estudar a relação de sociedade entre as abelhas. Qual é a resposta? As abelhas não sobrevivem umas sem as outras. Questão 4. Qual é a importância das abelhas para as flores? Ao sair em busca de néctar, as abelhas polinizam as flores. Quando pousa em uma flor, acabam ficando com pólen aderindo aos seus corpos, o qual transportam depois para outras flores, permitindo sua reprodução. Página 61, questão 5. Analise as imagens e escreva o nome da relação que se estabelece entre os seres vivos representado em cada uma delas. Depois, identifique as relações do mesmo tipo entre as imagens da tira lateral. Recorte-as e colhe-as nos locais adequados. Vamos lá. A. Cupins. É uma sociedade e ao lado você tinha que colar formigas. B. Abelhas e plantas. É uma protocooperação. Ao lado você tinha que colar gado e pássaro. Letra C. Cão e pulga. É um parasitismo. Ao lado você tinha que colar mosquito e ser humano. Letra D. Tubarão e remora. É um comensalismo. Vocês tinham que colar ao lado bromélia e árvore. Letra E. Urso e peixe. É uma predação. Ao lado você tinha que colar aranha e mosca. Letra F. Árvores. É uma competição. Ao lado você tinha que colar leões machos. Página 62. Questão 6. Considerando os exemplos de relações ecológicas apresentados na atividade anterior, na página 61, responda as questões propostas a seguir. Letra A. Em quais relações, pelo menos, um dos seres envolvidos é prejudicado? Exemplos: C, E e F. Nós temos aí parasitismo, predação e competição. Letra B. Em quais relações todos os seres vivos envolvidos são beneficiados? A letra A e a letra B. Nós temos sociedade e protocooperação. Questão 7. Observe a imagem a seguir, que brinca com a relação entre o crocodilo e o pássaro palito. Nessa relação, os dois seres vivos são beneficiados, pois o pássaro se alimenta dos restos de comida que ficam na boca do crocodilo. E o crocodilo fica com os dentes limpos. Com base nessa informação, podemos dizer que a relação entre o pássaro palito e o crocodilo é um exemplo de protocooperação, porque um estará ajudando o outro. Nessa imagem aí. Turminha, um super beijo. Obrigada pela atenção. Bons estudos. Mesmo à distância, eu estarei bem pertinho de vocês. Estudem, porque o futuro de vocês serão brilhantes. Um beijo e até a próxima.